Olá, bem-vindo ao canal Filmes em Casa com Flávio Strutzel. Hoje eu vou falar de um assunto um pouquinho diferente, eu vou falar de cabos HDMI. Vocês sabem que o foco aqui do meu canal são os filmes em alta definição, especialmente os filmes em 4K, que é a resolução de 3840 por 2160 pixels. Essa resolução da grande maioria das televisões vendidas hoje em dia. Porém, para usufruir dessa resolução você precisa de um cabo HDMI adequado. Nem todos os cabos HDMI são iguais. O padrão foi sendo atualizado desde que ele surgiu em 2002. O padrão HDMI 1.0 de 2002 foi feito para resolução Full HD, ou seja, 1920 por 1080 pixels, e ele suportava essa resolução a 60 Hz e também um áudio de 24 bits, 192 kHz. Na época, esse padrão era super avançado, ele trouxe um progresso imenso para o audiovisual e para o cinema em casa. A primeira vez que o padrão HDMI deu suporte à resolução 4K foi com o lançamento do padrão 1.4 em 2009. O padrão 1.4 do HDMI suporta a resolução 4K em 24, 25 ou 30 frames por segundo. Ele continuou dando suporte a 8 canais de áudio em frequências de até 192 kHz. Ele suporta uma banda de 10.2 gigabits por segundo. Para você ter uma ideia, a internet que eu tenho aqui em casa é de 200 megabits por segundo, ou seja, o padrão HDMI 1.4 tem mais ou menos 50 vezes a velocidade da minha banda de internet aqui que eu pago para Claro. O padrão HDMI 2.0 foi lançado em 2013 e ele trouxe como novidade o suporte à resolução 4K em até 60 Hz, 60 frames por segundo. E além disso, ele passou a suportar 32 canais de áudio. 2 anos mais tarde, em 2015, surgiu o padrão HDMI 2.0A, que pela primeira vez trouxe suporte a HDR, o High Dynamic Range, que permite uma paleta de cores otimizada e muito mais vibrante para cada filme. No ano seguinte, em 2016, o padrão HDMI 2.0B trouxe suporte ao HDR10, o High Dynamic Range 10, que é um padrão melhorado em relação ao HDR comum, trazendo então imagens ainda mais vibrantes e uma qualidade nunca vista antes. O último padrão HDMI, o 2.1, foi lançado em 2017, mas os produtos demoraram um pouquinho para chegar. Eu diria que desde 2019 é muito fácil encontrar cabos HDMI 2.0. E quais foram as novidades que esse padrão trouxe? Pela primeira vez o suporte à resolução 8K em 60 Hz, ou seja, 60 quadros por segundo. Bem como o suporte à resolução 4K em 120 quadros por segundo. Para a alegria dos gamers e de todo mundo que tem um PlayStation 5 ou um Xbox Series X, ou então para quem tem um monitor gamer de última geração. Para aproveitar tudo isso, você precisa de um cabo HDMI 2.1. E além dessas frequências e resoluções, ele trouxe também, pela primeira vez, o suporte ao HDR dinâmico. Entre esses padrões de HDR dinâmico, a gente pode citar dois mais importantes: o HDR Plus e o Dolby Vision. O Dolby Vision na minha experiência, o melhor padrão de todos, ele que trouxe para mim as imagens mais dinâmicas, mais agradáveis, mais surpreendentes nos filmes que eu tenho feito o unboxing e análise aqui no canal Filmes em Casa. Além do Dolby Vision, que é a paleta de cores dinâmica, a gente precisa do cabo HDMI 2.1 também para o Dolby Atmos. Ou seja, se você tem um sistema de home theater ou uma soundbar com Dolby Atmos,
e você pensa que você está escutando o som Dolby Atmos sem um cabo HDMI 2.1, você está enganado, porque na verdade ele vai fazer o downgrade do som para um som 7.1 ou até 5.1, se você estiver usando um cabo óptico. Não que o Dolby Stereo 5.1 ou 7.1 sejam sons ruins, muito pelo contrário, são muito bons, são excelentes. Mas o verdadeiro Dolby Atmos você só vai conseguir usando o padrão eARC, que é um padrão de som que você transmite o som da televisão ou do aparelho de Blu-ray ou videogame diretamente para a soundbar ou home theater. Eu pesquisei um pouquinho sobre esse assunto porque eu pretendo em breve comprar uma soundbar com Dolby Atmos, e eu já me preparei para isso comprando um cabo HDMI 2.1, aqui no caso da Prasforma, né, que apesar desse nome Bras, é um cabo importado da China. E eu vou fazer um rápido unboxing aqui para vocês, para mostrar para vocês se isso aqui vale a pena ou não. Então a gente tem aqui o cabo, né, que como eu disse, é um cabo HDMI 2.1 importado da China. Ele é um cabo bem grosso, a gente pode ver aqui, bem robusto. Ele não é um cabo blindado, ele não é um cabo trançado, mas ele parece bem robusto aqui. Um cabo simples, e tenho certeza que pelo preço que eu paguei, que foi em torno de R$59, foi um bom negócio. Você encontra cabos HDMI muito mais caros, mas eu não recomendo que você exagere. Eu recomendo que você compre um cabo que é importado por um grande fornecedor, que nem a Brasforma ou a Pix, que vão ter suporte e garantia, caso tenha algum problema. Então é isso. Isso é tudo sobre cabos HDMI. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te esclarecido suas dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aí na seção de comentários. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Filmes em Casa.